Ela se veste como uma garota de programa de luxo. Parece uma dançarina de cabaré procurando cliente. Eu mostrei o vestido azul que ela devia usar, mas essa obsessão por chamar atenção é mais forte que o bom senso. Tá escrito na cara que veio da favela. O garfo caiu da minha mão. O tinido ecoou como um tiro naquele silêncio elegante. Naquele momento, vestida de vermelho no Copacabana Palace, eu entendi o que era humilhação verdadeira. Mas o que ele não sabia é que a minha humilhação seria o começo da minha redenção. Se você já se sentiu pequeno, julgado, humilhado por ser quem você é, este vídeo é para você. Esta história vai te mostrar que sua maior força pode nascer da sua maior vergonha. Não vai acreditar no que aconteceu depois que a mãe dele se levantou. Deixe seu like agora se você acredita que ninguém merece passar por isso. Comente vermelho se você também já usou uma cor como armadura. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de coragem. E inscreva-se no canal, porque as melhores histórias de superação estão só começando. A verdade que destruiu o noivado está prestes a ser revelada. Meu nome é Rafaela, sou professora de História. E esta não é uma história sobre um vestido. É uma história sobre identidade, sobre amor próprio e sobre a coragem de usar a sua verdade como armadura. Se você já se sentiu pequena, julgada ou tentou caber em um mole que não era o seu, essa mensagem é para você. Fique até o final, porque no final desta história eu tenho um convite especial para você. Meu nome é Rafaela, e se você me perguntasse há alguns meses, eu diria que a minha vida estava prestes a se tornar um conto de fadas carioca. Morava no Morro dos Prazeres, em uma casa simples, mas com uma vista que valia milhões. Um panorama que se estendia da Baía de Guanabara até as montanhas escarpadas. Aquele cenário era meu refúgio, meu lembrete diário de que a grandiosidade pode coexistir com a simplicidade. Minha vida tinha um ritmo próprio, uma melodia que eu entendia perfeitamente. Todas as manhãs, subia os degraus da escola pública na Tijuca com uma certeza no coração. Aquele não era apenas um trabalho, era uma missão. A sala de aula era meu território sagrado. O cheiro de giz, livros velhos e o suor adolescente era o perfume da minha existência. Ensinar a história não era sobre datas e heróis mortos, era sobre mostrar àqueles jovens que eles também podiam ser agentes da própria história. Eles chegavam com olhos sonolentos e saíam com perguntas incômodas. Eu vivia para aqueles momentos em que via a fagulha do entendimento acender, em um rosto antes impassivo. Era um trabalho que me consumia, assim, as noites corrigindo provas, a frustração diante da falta de recursos, o cansaço que doía nos ossos. Mas era a minha fadiga, minha luta, e ela me preenchia com um propósito que não tinha preço. Então, em meio a essa realidade tão minha, tão conhecida, apareceu Ricardo Bittencourt. Foi em um evento de arrecadação de fundos para a escola, uma daquelas tentativas desesperadas de angariar verba para consertar o telhado que vazava sobre a sala de informática, ou o que restava dela. Um amigo de um amigo conseguira convencer alguns jovens promissores da Zona Sul a comparecer. E ele estava lá. Ricardo Bittencourt. O nome já era uma declaração. Ele não entrou na sala, ele preencheu o espaço. Usava um terno que parecia esculpido no corpo, um cinza tão perfeito que doía nos olhos. Seu sorriso era fácil, branco, confiante. Ele se movia com a descontração de quem nunca duvidou do seu lugar no mundo. Enquanto eu, com o meu vestido simples e o meu discurso ensaiado sobre a importância da educação pública, suava as mãos. Eu estava no palco improvisado, falando para uma plateia dispersa, quando nossos olhos se encontraram. E ele não desviou o olhar. Ele me ouviu, assentiu com a cabeça em pontos-chave do meu discurso,
parecia genuinamente interessado. Após a apresentação, ele se aproximou. O perfume era limpo, caro, uma mistura de madeira e algo que eu não consegui identificar. Rafaela, não foi? Disse ele, estendendo a mão. Seu aperto foi firme, quente. Seu trabalho é inspirador. Eu ri, nervosa. Inspirar é fácil. O difícil é conseguir dinheiro para comprar livros novos. Ele sorriu um sorriso que chegava aos olhos. Um realismo admirável. Gosto disso. Ele então tirou um cartão de visita de uma carteira de couro tão macia que parecia viva. Ricardo Bittencourt. Minha família tem uma fundação. Talvez possamos conversar sobre como ajudar de uma forma mais consistente. Foi assim. Não foi um encontro casual em uma praia ou em um bar. Foi no meu território, no meio do meu mundo. Ele parecia um príncipe que havia caído na minha realidade, fascinado por algo que ele não conhecia. Naquela noite, ele me convidou para um café para discutir ideias. O café virou jantar. O jantar virou passeios. Ele era o herdeiro, o futuro de um império de concreto. Eu era a professora, a construtora de futuros invisíveis. A atração foi imediata, eletrizante. Ele me levava a restaurantes onde os menus não tinham preços, a galerias de arte onde as pessoas sussurravam. Era um mundo de brilho e suavidade, tão diferente do meu mundo de cores fortes e verdades duras. O contraste era gritante. Eu era a favela, a escola pública, a luta diária. Ele era o Leblon, a herança, o luxo discreto, mas avassalador. No começo, acreditava que o amor superava qualquer barreira. Ricardo era charmoso, sorriso fácil, terno impecável. Me levava a restaurantes com nomes franceses e galerias de arte que pareciam frias demais para minha alma carioca. Mas com o tempo, a paixão começou a ceder lugar a uma pressão sutil. Ele tentava me moldar, corrigia minha pronúncia, sugeria lentes de contato no lugar dos meus óculos e, o que mais doía, me incentivava a abandonar a escola pública. Rafaela, você é muito mais que uma professora. Seu lugar é ao meu lado, organizando eventos de caridade. Pense no nosso futuro. Cada palavra era um tijolo entre mim e a minha essência. O jantar de noivado não seria apenas um jantar. Ricardo deixou claro, seria meu batismo de fogo no mundo Bittencourt, minha iniciação oficial em um clube do qual nunca pedi para fazer parte. O Cipriani no Copacabana Palace, ele anunciou, como quem descreve um território sagrado. Minha mãe, Dona Lúcia, tem um olhar cirúrgico. Ela consegue identificar uma pessoa pelo corte da roupa, pelo modo como segura os talheres, pelo sotaque que insiste em escapar entre as palavras. Você precisa estar impecável, Rafaela. Este não é um jantar. É seu teste final. Suas palavras ecoaram em mim durante dias, transformando-se numa ansiedade constante que me acompanhava como uma sombra. Quando finalmente abri meu guarda-roupa, senti um nó na garganta que quase me impedia de respirar. Diante de mim estendiam-se minhas roupas, roupas de professora, como Ricardo tanto dizia. Tecido simples, cortes modestos, cores que haviam desbotado com tantas lavagens. Cada peça contava uma história de minha vida. O vestido floral que usei na formatura, a saia preta que sobreviveu a 5 anos de corredores escolares, os sapatos, cujos saltos eu mesma consertei. Meu salário mal cobria as contas do mês. A ideia de comprar algo digno do Copacabana Palace era tão absurda quanto a distância entre o Morro dos Prazeres e aquele templo de mármore e ostentação. Foi então que Ricardo decidiu tomar as rédeas da situação. Vamos resolver isso, disse com uma determinação que não admitia discussão. Ele me levou a um shopping da Zona Sul onde os nomes das lojas soavam como provocações em idiomas estrangeiros. Dentro desses santuários do consumo, senti-me como uma intrusa, sendo julgada por um tribunal silencioso.
As vendedoras, com seus sorrisos plásticos e olhares avaliadores, pareciam saber instintivamente que eu não pertencia àquele lugar. Nos provadores, sob uma luz cruel que destacava cada imperfeição, a humilhação começou a ganhar forma concreta. Muito simples, Rafaela. Ele comentou sobre um vestido azul marinho, tocando o tecido com desdém. Parece uniforme de escola. Esse decote é vulgar, sentenciou sobre outro, enquanto eu me olhava no espelho tentando entender o que havia de vulgar em meus ombros. Esse tom de bege te apaga completamente, criticou um terceiro. Você precisa de algo que diga, eu pertenço aqui, mas com discrição. Cada comentário era uma pequena morte. Cada olhar de reprovação era um golpe em autoestima. Eu me via naquelas superfícies espelhadas, uma Rafaela cada vez menor, mais encolhida, mais distante da mulher que sabia ser. Até que ele encontrou o vestido. Azul bebê, da cor da inocência perdida. Um tom pálido, quase doente, que me fazia parecer uma versão desbotada de mim mesma. Perfeito! Ele anunciou, com um brilho triunfante nos olhos. Discreto, elegante, exatamente o que minha mãe aprovaria. Quando me olhei no espelho usando aquela peça, vi uma estranha, uma Rafaela de mentira, uma boneca de porcelana prestes a quebrar. O vestido não era apenas azul, era a rendição, a capitulação, a aceitação silenciosa de que eu precisava ser repaginada para ser amada. Foi nesse momento que algo dentro de mim despertou, uma rebeldia adormecida, um orgulho ferido que se recusava a morrer. Preciso pensar, menti, tirando o vestido azul como se estivesse removendo uma segunda pele envenenada. Foi em uma pequena boutique escondida em Santa Teresa, longe dos olhos de Ricardo, que encontrei meu verdadeiro aliado. Pendurado solitário em um cabide, como se me esperasse, estava o vestido vermelho. Não era um vermelho qualquer, era um vermelho profundo, intenso, quase bordô. A cor do sangue que corre nas veias, da paixão que nos move, da resistência que nos mantém de pé. A seda pura caía em dobras perfeitas, e quando experimentei, o corte abraçou minhas curvas não como uma concessão, mas como uma celebração. Olhei para o meu reflexo e pela primeira vez naquela semana reconheci a mulher no espelho. Era eu, Rafaela, professora, moradora do Morro dos Prazeres, com todas as suas imperfeições e todas as suas verdades. A etiqueta era um choque, o equivalente a 3 meses de economias cuidadosamente guardadas. Mas naquele momento entendi que não estava comprando um vestido. Estava comprando a minha alma de volta. É um investimento, sussurrei para mim mesma, enquanto assinava o cartão com mãos trêmulas. Era muito mais que isso. Era minha declaração de independência, meu grito de guerra silencioso, minha última tentativa desesperada de manter minha essência intacta diante daquele mundo que tentava me moldar em algo que nunca fui. Quando Ricardo viu o vestido vermelho, seu rosto se contraiu em uma expressão de desaprovação. Rafaela, isso é chamativo, disse ele, a palavra saindo como um insulto. Mas o jantar era naquela noite e não havia tempo para discussões. O vermelho estava comprado, a decisão tomada. E eu, pela primeira vez, sentia que talvez, apenas talvez, pudesse enfrentar os leões da família Bittencourt sem ser devorada viva. Ricardo torceu o nariz, mas não houve tempo para trocar. A noite havia chegado. A entrada do Copacabana Palace era um portal para outro mundo. Colunas brancas que pareciam alcançar o céu, mármore tão polido que refletia cada passo hesitante que eu dava. O ar carregava um perfume distinto, uma mistura de flores tropicais, madeira nobre e história. Cada detalhe sussurrava luxo, mas para mim
gritava: "Não pertence". Eu me sentia uma intrusa disfarçada, uma estudante que invadira um baile de reis. Mas o vestido vermelho, aquele vermelho profundo e corajoso, era minha única âncora. Sentia a seda deslizar contra minha pele como um lembrete. Você é Rafarela, e isso basta. Ao nos aproximarmos da mesa reservada, senti os olhares antes mesmo de ouvir as saudações. Lá estavam eles, a família Bittencourt, em toda sua glória monocromática. Dona Lúcia era a personificação da elegância calculada. Vestido cinza chumbo que custava mais que meu salário anual, joias tão discretas que só quem realmente entendia de luxo poderia apreciar seu valor obsceno. Seus olhos percorreram meu corpo com a precisão de um cirurgião, demorando-se no vermelho do meu vestido como se examinasse uma mancha em uma obra de arte. Seu sorriso era tão fino e controlado quanto a linha de seus lábios pintados. "Rafaela, querida", começou ela, as palavras saindo geladas. "Ricardo nos contou que é professora de história." A pausa antes de professora foi tão carregada que quase pude tocá-la. "Em que bairro exatamente leciona? Deve ser tão desafiador. A violência naquela região é simplesmente assustadora, não acha?" Enquanto eu abria a boca para responder, senti a mão de Ricardo pressionar levemente minha cintura. Um gesto que parecia protetor, mas que, na verdade, era um silenciador. "Mãe", ele interveio com sua voz mais suave, "a Rafaela está considerando uma transição para o trabalho social da família. A escola é temporária." Cada interrupção era um golpe preciso. Cada correção sutil era um lembrete. Minha voz, minhas escolhas, minha verdade eram inadequadas. Eu era um projeto inacabado, uma escultura que ainda precisava ser lapidada para merecer um lugar na Galeria Bittencourt. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto o garçom serviu o vinho, um tinto francês tão caro que quase pude sentir o peso de cada gota, Ricardo se inclinou contra seu irmão, Pedro. Seus lábios se moveram atrás da mão, mas o gesto era transparente. Não era sobre discrição, era sobre desdém. O restaurante pareceu silenciar magicamente no exato momento em que suas palavras escaparam. É patético como ela insiste nesse vermelho de prostituta de luxo. Parece uma dançarina de cabaré procurando cliente. Eu literalmente mostrei o vestido azul que ela deveria usar, mas essa obsessão por chamar atenção é mais forte que o bom senso. Tá escrito na cara que veio da favela. O mundo desacelerou. O garfo escorregou de meus dedos entorpecidos e caiu no prato com um clique metálico que ecoou como um tiro naquele ambiente contido. O rubor que subiu ao meu rosto não era mais vergonha, era raiva pura, humilhação transformada em lava nas veias. Pela primeira vez, eu entendi verdadeiramente o significado de sangue frio. Enquanto todas as conversas ao redor pareciam ter parado, eu podia sentir os sorrisos compadecidos, os olhares de julgamento, o prazer sádico que alguns extraíam da minha exposição. Meu lindo vestido vermelho, que minutos antes era minha armadura, agora parecia uma fantasia ridícula. Cada olhar que pousava sobre mim queimava como ácido. E no centro de tudo estava Ricardo, o homem que jurara me amar, com um sorriso de cumplicidade masculina, compartilhando com o seu irmão o que realmente pensava da mulher que escolhera para ser sua esposa. Naquele momento, entre o tilintar de cristais e o aroma de comida fina, eu não era mais Rafaela, era apenas uma boneca vestida de vermelho. Um brinquedo que ousara falhar em seu papel. O garfo caiu de minha mão. O tinido ecoou como um tiro naquele ambiente contido. O sangue sumiu do meu rosto. A humilhação era pública, irremediável. Eu olhei para Ricardo e vi um estranho. Estava prestes a fugir quando Dona Lúcia se levantou.
Sua postura silenciou a mesa. Ela veio até mim, sentou ao meu lado e pegou minha mão. Seu toque era quente, seus olhos cheios de humanidade. O vermelho, Rafaela. Sua mão fina e adornada por anéis discretos apertou a minha com uma força que surpreendeu. Seus olhos, antes gelados, agora brilhavam com uma intensidade que parecia ver de outra era. Não é apenas uma cor. É o rubor da vergonha transformado em bandeira. É a cor do sangue que corre nas veias de quem escolhe lutar em vez de fugir. É a cor do fogo que não se apaga. Ela fez uma pausa, permitindo que cada palavra ecoasse naquele silêncio pesado. Seu olhar atravessou décadas, e por um instante não vi mais a matriarca imponente, e sim uma jovem mulher, com as mesmas cicatrizes que eu carregava. Antes de ser Dona Lúcia Bittencourt, eu era apenas Lúcia, professora em Bangu. Dava aulas de português para crianças que chegavam à escola com fome e saíam com sonhos. Meu primeiro salário, aquele que recebi com as mãos trêmulas de orgulho, eu gastei quase todo em um vestido vermelho tijolo, daquele tom que parece capturar o último suspiro do entardecer. Quando Fernando me convidou para jantar com a família dele, naquele casarão em Laranjeiras, que mais parecia um museu, eu não tive dúvidas. Vestiria o meu vermelho, minha cor de vitória. Ela fechou os olhos por um momento, como se revivendo a cena. Entrei na sala de jantar sentindo-me a própria rainha, até que a mãe de Fernando, uma mulher com olhos de gélido, fitou-me da cabeça aos pés e disse, autossuficiente para que todos ouvissem: "Que cor! Ousada! Geralmente só vejo mulheres de vida fácil usando esse tom." O silêncio na mesa do Cipriani era tão absoluto que podiam ouvir o tilintar dos talheres das mesas vizinhas. Até Ricardo parecia ter parado de respirar. O rubor que queimou meu rosto naquele dia era da mesma cor do meu vestido. Dona Lúcia, com sua voz um pouco mais suave, mas não menos firme. Então Fernando, esse mesmo homem sentado aqui, levantou-se, colocou a mão no meu ombro e disse à própria mãe: "O valor de uma mulher não se mede pelo tecido que veste, mas pela fibra de que é feita. E esta aqui," e ele apertou meu ombro, "vale mais que todas as sedas do mundo." Seus olhos se encheram de lágrimas que não chegaram a cair. Foi naquele momento que eu entendi o que era amor de verdade. Não é sobre mudar alguém para que se encaixe, Rafaela. É sobre defender a essência do outro, mesmo quando, especialmente quando, o mundo inteiro tenta calá-la. Ela então se virou para Ricardo e seu olhar era uma mistura de decepção e uma dor profunda. "E é por isso que não aceito, Ricardo, que você, meu próprio filho, repita os mesmos erros que quase destruíram sua mãe. Chamar a coragem desta mulher de vulgaridade é cuspir na minha própria história. Naquele dia, Fernando me defendeu. Disse que o valor de uma mulher não está no tecido, mas no caráter. É isso que faz uma família de verdade, Ricardo." O silêncio que se seguiu às palavras de Dona Lúcia era espesso, pesado, como a calmaria que precede uma tempestade. Todos na mesa estavam paralisados, ainda processando a revelação dolorosa do passado dela. Mas Lúcia não havia terminado. Seus olhos, agora secos e incrivelmente lúcidos, fixaram-se no filho com uma expressão que era ao mesmo tempo uma despedida e uma sentença. "E falando em defender a verdade, Ricardo," ela disse, e sua voz, antes carregada de emoção, tornou-se plana e cirúrgica. "Acho que chegou a hora de você parar de fingir para todos nós, especialmente para a mulher que você escolheu humilhar." Ele empalideceu.
Mãe, não sei do que está. Poupe-nos. Ela o interrompeu, com um gesto de mão que cortou o ar como uma lâmina. Há 6 meses, o conselho da construtora vem identificando inconsistências, pequenos desvios inicialmente, relatórios de despesas inflados, pagamentos a fornecedores fantasmas, coisas que um contador menos atento poderia ter ignorado. Dr. Fernando, ao lado dela, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Seu rosto, outrora impávido, era uma máscara de desilusão profunda. Começamos a investigar discretamente. Lúcia continuou, sua narrativa implacável. E descobrimos um padrão. Os desvios sempre coincidiam com os fins de semana em que você viajava para São Paulo, alegando fechar negócios. Só que você não estava em reuniões. Estava na sala VIP do Cassino The Palace. As dívidas que você acumulou lá são astronômicas. Ricardo tentou se levantar, mas a mão firme do pai sobre o braço o forçou a permanecer sentado. Isso é um absurdo. Estão inventando... Inventando? Dona Lúcia soltou uma risada curta e amarga. Temos os extratos das suas contas offshore, Ricardo. As transferências feitas através do Laranja, um tal de Marcelo Costa, que, coincidentemente, é o mesmo nome do dealer que te fornecia fichas de crédito no cassino. Ela pausou, deixando a informação pairar sobre a mesa como um veneno. Você não estava apenas desviando dinheiro. Você estava mentindo, traindo a confiança da sua família e colocando em risco o sustento de milhares de funcionários para bancar um vício patético. A máscara de Ricardo desmoronou completamente. A fachada do herdeiro elegante e controlado rachou, revelando um homem acuado, assustado e, no fundo, pequeno. Seus lábios tremiam e o suor começou a formar um brilho úmido na testa. Ele olhou para mim, como se eu pudesse salvá-lo, mas meus olhos devolveram apenas o vazio. A humilhação que eu tinha sentido minutos antes parecia insignificante perto da ruína moral que se desenrolava diante de mim. O homem que havia criticado cada costura do meu vestido, que havia ditado a cor que eu deveria usar, que se colocava como o árbitro da elegância e do decoro, era um mentiroso, um ladrão, um viciado que afundava no jogo o dinheiro que não era dele. A ironia era tão cortante que quase doía fisicamente. Dona Lúcia finalizou, sua voz agora um sussurro carregado de desgosto. O homem que se preocupava com a suposta vulgaridade de um vestido vermelho passou os últimos meses envolvido na mais baixa e sórdida vulgaridade financeira. Preocupava-se com as aparências porque, no fundo, sabia que a sua própria realidade era podre. A bomba não havia apenas explodido. Ela havia desenterrado os alicerces de toda uma farsa. Enquanto a família Bittencourt entrava em colapso silencioso ao meu redor, eu, Rafaela, sentia um alívio frio e absoluto. A verdade finalmente havia sido servida, e ela chegou não em um prato de porcelana fina, mas como um banquete de consequências amargas servido num altar dourado da hipocrisia. Saímos em silêncio. No carro, ele tentou se justificar. Culpou a pressão, o irmão, o pai. Eu o interrompi. Ricardo, você não me humilhou por causa do vestido. Me humilhou porque eu não era sua posse. Queria me transformar em algo que eu não sou, para caber na sua vida de mentiras. E eu não sou um objeto. Eu sou Rafaela. Tirei o anel e o coloquei no console. O som do metal no plástico selou o fim. No dia seguinte, recebi um buquê de rosas vermelhas. O cartão era de Dona Lúcia. Rafaela, você tem a dignidade e a força que eu perdi por anos. Venha trabalhar comigo no projeto educacional que estou abrindo na Rocinha. Você é, a partir de hoje, minha filha de coração. Aceitei. Voltei à minha essência. O Rio de Janeiro, que antes era o cenário do meu conto de fadas fracassado, tornou-se o palco da minha verdadeira história.
Se você está ouvindo isso, talvez esteja se sentindo como eu me senti naquela noite, deslocada, julgada, com medo de não ser suficiente. Mas eu aprendi a lição mais importante da minha vida e quero que você guarde no seu coração. A sua história é o seu maior valor. Não a esconda. Não a vista para agradar. Vista-se de você mesma. Meu vestido vermelho não era um pedido de atenção, era a minha verdade. E quando você veste a sua verdade, o universo conspira a seu favor. Troquei um sobrenome de elite por um projeto que muda vidas. Troquei um anel de diamante por um projeto que muda vidas. Troquei a humilhação de um homem pequeno pelo respeito de uma mulher gigante. Lembre-se, seu valor não é negociável. Se alguém tenta diminuir a sua luz, não é você que precisa se apagar. É ele que precisa sair da sua vida. Vista o seu vermelho. Vista a sua coragem e vá ser a protagonista da sua própria história. Se esta história tocou o seu coração, deixe um like. É uma forma de dizer, eu também me reconheço aqui. Comente abaixo, qual é a sua cor da coragem? Conte pra gente. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de transformação e empoderamento. Juntas somos mais fortes. E eu não vejo a hora de te ver na próxima história. O Rio de Janeiro e o mundo esperam por você.